A primeira pergunta tem que ver com isto de o que fazer, se escuta bem? O que fazer depois de desencarnar? O que se sigue? O ego, quando fica encarnado, quando ele fica coligado com a personalidade para fazer as experiências kármicas, ele tem uma quantidade de opções para trabalhar na matéria. As mais básicas são a compulsividade do livre-arbítrio e as mais amplas, as mais elevadas, é a resposta dele às indicações internas. Segundo a evolução do ego, quando ele desencarna, também vai ter opções diferentes. Se o ego fica em busca da vida interna, quando ele desencarna, ele é guiado pela consciência interna, pelas leis internas, para fazer um aprofundamento com a energia da própria alma. Ele é um representante da alma na matéria. Mas se ele ainda fica muito identificado com as forças da matéria, o que vai acontecer é que suas tendências vão ser com as energias astrais e mentais, quer dizer, com a capa psíquica do planeta. Então, se o ser tem uma certa evolução, ele vai ficar aberto para ser levado para o encontro da própria alma. O ego não tem muitas opções quando desencarna, porque o principal aspecto compulsivo que ele vive, as experiências compulsivas, obsessivas, materiais, ele vive quando fica encarnado. Quando fica desencarnado, toda aquela influência do campo psicofísico do planeta, do nível tridimensional, das energias do campo kármico, não tem influência sobre ele. Ele vai passando gradativamente do desencarne do corpo físico, do desencarne ou da dissolução do corpo astral emocional e, finalmente, a dissolução do corpo mental. Quando ele fica livre desses três elementos, dessas três leis etérico-físicas, astral, emocional e mental, então ele fica disponível segundo a que a energia percebe que ele necessita quando já não fica polarizado no campo material. Então, principalmente, nós não podemos falar o que você tem que fazer quando desencarna, porque você não vai poder fazer nenhuma outra coisa que não seja a vontade da energia. Você tem margens para fazer loucuras, para fazer o livre-arbítrio quando fica na matéria, encarnado no campo tridimensional. Mas quando você ultrapassa a limitação da personalidade, então você não tem mais como lidar com isso. Vai ter que seguir o caminho que a energia coloca para você. Então, é assim. Algumas pessoas pensam, oh, que bom, quando vou para fora da vida material, vou poder fazer outras coisas. Não. O livre-arbítrio aqui, lá em cima, nos níveis internos, subjetivos, o ego é guiado, é conduzido, dirigido para se involucrar com outros aspectos da realidade. Afortunadamente, imagine se nós podemos seguir com esta loucura nos níveis internos. Contaminamos tudo. Sim? O limite é esse. E também, como explicar que as pessoas tenham indicações internas tão diferentes, até contraditórias? É muito simples, porque tudo que é genuinamente uma indicação interna não tem contradição. Quando é interno, é genuíno, o que o ser percebe, não fica em contradição com aquele outro que outro ser percebe. Porque as indicações internas
bem minimamente do nível da alma, da vontade da alma. E as almas não batem entre elas, a ver qual delas impõe àquela outra sua vontade. As almas todas têm a capacidade de sintonizar a realidade e as necessidades planetárias e todas trabalham para isso. Então, quando existem contradições, não é uma situação que tem que ver com a indicação interna, é com o livre-arbítrio do ego. E muitos egos, quando surge em sua consciência estas questões que eles interpretam como revelações, como indicações internas, viu? Como algo que Deus falou para eles, a maioria disso nasce no próprio ego, no próprio campo psíquico que o ego tem para treinar. Então, as contradições não são entre indicações internas, sino entre distintas posições do livre-arbítrio ou de fantasias ou ilusões, ou interferências que o ego tem e que percebe, ele confirma transitoriamente, por um estado transitório, que aquilo vem da vida interna. Algumas pessoas dizem, Deus me falou e ele quer que execute tal ou qual coisa. Pode acontecer, Deus pode fazer tudo, mas aqueles que não podemos fazer todos somos nós. Então temos que ficar atentos. Então, tudo é contraditório, tudo aquilo que bate entre si, tudo aquilo que é contradição, é uma experiência kármica. E se você fica em um conjunto de pessoas, onde todas falam que o que estão manifestando é a indicação interna, mas entre eles aquilo bate, é fricção, então você fique atento, porque isso não é energia interna. Essa é uma experiência mais fricativa, uma experiência mais do ego tentando imponer sua vontade. Então, quando falamos de indicações internas, genuínas, não ilusões ou ambições do ego e da personalidade, falamos de uma corrente de energia, pode ser uma indicação, tem uma fonte que emite aquilo. Falamos de uma corrente de energia que tem sua origem na vida interna. E aquilo tem que ver com a planificação da alma, o serviço da alma na vida planetária, o serviço, o oferecimento da alma para as necessidades do planeta. Então, a alma aceita isso e se fala de planificação interna. Quer dizer, a alma aceita o que a vida planetária, as hierarquias, as leis do planeta passam para ela aceita fazer aquilo como um serviço. Mas, quando a alma vai enviar o ego para a matéria, se o ego tem capacidade suficiente, a alma vai estimular a ele para que também ele, como uma extensão da alma na matéria, pueda cooperar. Ele pueda sumar aquilo também. Então, quando o ego fala de planificação interna, está falando de estímulos que a alma passa para ele com antecipação a que ele ingresse na matéria. Mas isto tem que ser visto como um trabalho absolutamente, totalmente, integralmente energético, porque a alma não passa pensamentos para ele, não passa sentimentos para ele, porque o ego, quando fica fora do campo kármico tridimensional, psicofísico, ele não tem em mente. Ele vai ter em mente quando ele vai para a matéria, mergulhar a matéria. Então, nesses níveis, a alma passa para ele estímulos vibratórios, magnéticos, energéticos. E o ego, segundo sua evolução, ele vai a decodificar isso quando ingressa na matéria. A alma expressa
esses padrões vibratórios, eletromagnéticos, sim, energéticos, ele sintoniza esses padrões e quando ele vai para a matéria, então ele tem que decodificar aqueles padrões vibratórios energéticos quando fica já mergulhando na matéria. Quando ele tem já a consciência psicofísica, que a substância dos 3 níveis da personalidade são o campo onde ele tem que treinar a decodificação dos estímulos que a alma passou para ele. É um trabalho interessante, porque as pessoas pensam que a alma fala ao ego, passa pensamentos, sentimentos, ideias. Não, porque nesses níveis não existe aquilo, não existe o trabalho de pensamentos, sentimentos. Então, segundo o processo evolutivo, segundo a evolução do ser, ele tem a capacidade de receber estímulos vibratórios com antecipação encarnar, mais amplos, mais profundos, porque a mesma alma ela tem um papel mais elevado no nível anímico, mais evoluída. Quanto mais evoluída é a alma, os estímulos que passa o ego com antecipação encarnar são mais amplos, também mais evoluídos. Então, o papel que nós falamos como planificação interna é muito mais amplo, tem outro nível energético. Segundo nível da alma, segundo nível do ego, aquilo que nós falamos da execução da planificação interna é mais universal. Quando o ego fica adormecido, que não é muito desperto, que não fica muito acordado, e a alma também fica uma etapa intermédia, o que eles podem fazer é muito egoísta. São fatos, questões que têm que ver com o desenvolvimento da vida, da rotina, das metas pessoais, das metas individuais. Ainda o ego não pode receber estímulos para compreender as necessidades planetárias e as únicas necessidades que ele pode confirmar são as individuais, egoístas, pessoais. Então, quando falamos sempre de planificação interna, falamos já de consciências que têm a capacidade de dirigir sua energia na ordem circulatória das necessidades do planeta. Senão, não podemos falar de planificação interna. Porque senão falamos simplesmente de experiências kármicas que o ego vai desenvolver quando fica encarnado. E aqui perguntam para que serve a planificação interna. Precisamente para a assistência das necessidades do planeta. O que equivale, o que é o mesmo dizer, que o ego suficientemente acordado já pode trabalhar com o propósito da hierarquia do planeta. Porque o único que pode confirmar as necessidades do planeta é a hierarquia, que é a ferramenta de energia que permite que o planeta pueda se manifestar. Então, quando o ego fica acordado, a planificação interna é assistir à vontade hierárquica do planeta. E ainda uma espiral mais ampla, à vontade do sistema solar, da vida sistêmica. Então, isso é o propósito da planificação interna. Agora, na transição do planeta, que já vai se acelerando, vai para seu ápice, muitos egos têm que assistir este processo de uma maneira inédita. Egos que têm uma capacidade pioneira de poder fazer coisas que a maioria dos egos não tem capacidade de fazer, porque não podem sintonizar certas energias, não podem sintonizar certos aspectos das necessidades planetárias. Então, nunca foi tanto importante a planificação interna dos seres como hoje, nesta transição do planeta. Pensemos que estes últimos movimentos de assistência, estas cerimônias de assistência que nós temos para desenvolver, são as últimas cerimônias de assistência com a lei do karma. Porque aqui no planeta, quando se esgote a transição, a lei do karma já não vai funcionar.
não vai ficar presente, só vai ficar presente a lei evolutiva superior, a lei do ciclo e a lei do equilíbrio. Então, esta é uma grande oportunidade para egos que ficam despertos, de trabalhar sua planificação interna para assistir ao esgotamento da transição do planeta. É um grande serviço, porque a maioria dos seres não faz essa colaboração. Eles trabalham no sentido contrário das necessidades do esgotamento da transição. Eles, com sua atividade psicofísica, não confirmam que tem que se esgotar este processo planetário. Então, os egos acordados, quando eles cumprem com a sua planificação interna, o que estão manifestando é que eles levam para frente, em sua própria consciência, a transição do planeta. Que eles trabalham para a transição do planeta em sua própria consciência. Então, eles estão fechando o círculo da transição em sua consciência. Como saber se eu estou evoluindo espiritualmente? Não sei, porque tampouco eu sei como saber isso, porque não temos forma de comprovar isso. A lei não permite que o ser pueda ficar continuamente pesquisando sua evolução, porque já nós temos uma tendência a cometer muitos desvios, viu? Então, seria um desvio mais que o ser diga, a ver qual é o meu registro evolutivo de hoje. Não tem forma, não tem jeito para isso. É mais, a vida interna estimula o ego para que ele não pense nele, para que ele fique esquecido dele. O esquecimento de nós é muito importante. Se você pensa em sua evolução, você está pensando em você. Na transição do planeta, temos muitas coisas mais importantes para desenvolver que pensar em nossa própria evolução. Então, como pode você saber isso? Primeiro, não tem que ter interesse nisso. E se você necessita alguma informação que permita a você perceber algum aspecto de sua evolução, vai receber. Só se necessita. E se necessita, vai ser a própria consciência interna que vai passar aquela informação para você. Mas para passar uma informação certa, necessita que você gere condições aqui no campo psíquico. Porque se você não tem as condições para receber uma informação que necessita e que só pode ser passada pela vida interna, então que sentido tem? Então, você fica esquecido. Não busque coisas para saber de você, nenhuma questão, nem evolutiva, nem se você já fica pronto para ser um sábio, se na próxima encarnação vai reencarnar sendo um grande sábio espiritual, nada disso é certo. Ou se vai voltar para Sirius, para Andrômeda, viu? Que agora temos milhões de pessoas que vêm de outra galáxia. Sim? Mas aqui esqueceram todos os padrões de conduta. E são desastrosos. Mas eles pensam que vão voltar para Andrômeda, para Sirius, né? Para esses grandes núcleos da vida cósmica. Então, o ser só tem que tentar ficar disponível, receptivo, entregue para a vida interna e trabalhar momento a momento para desenvolver aquele vínculo, para reduzir a distância entre a vida interna e a vida externa. Isso é tudo o que ele tem que fazer. Que seu campo mental e seu campo astral emocional fiquem disponíveis para que a vida interna possa encontrar neles ferramentas. Se isso pode acontecer, então você está fazendo o melhor que pode fazer para a vida do planeta. Porque a vida do planeta não tem ganância nenhuma se você vai comparar qual é a sua evolução. É um fato
que tem que ver com sua curiosidade. Você tenta pesquisar para a satisfação da curiosidade. Isso não tem nenhum sentido. É energia que você não necessita utilizar para isso. Então, você preserve sua energia. Então, preservando sua energia, você vai poder ultrapassar o nível ordinário da maioria das pessoas que só pensam nelas. Sim? Gratidão, são muitas perguntas, hein? Tem aqui um menu para escolher. Estou tentando perceber qual é o caminho dentro do mar, do oceano das perguntas. Qual é o papel da intuição na espiritualidade? Como desenvolvê-la? Não existe, mesmo que algumas pessoas ofertam técnicas, sim? Tentam vender técnicas para o desenvolvimento da intuição. Não existe técnica nenhuma para o desenvolvimento da intuição. O desenvolvimento intuitivo é a consequência de uma atitude profunda do ser, da busca interna, da vocação interna, da sintonia interna, da alinhação interna. Ninguém vai poder desenvolver a intuição porque você tem ambição filosófica, espiritual. Alguns dizem, não, eu quero desenvolver para servir. Bom, então, tem que ir pelo caminho certo. Porque se você desenvolve a intuição e não tem maturidade espiritual, não vai funcionar. Então, você não pode desenvolver a intuição se aquela fonte que vai passar para você as condições para ter uma vida intuitiva, percebe que você não tem maturidade. Porque a intuição é um mecanismo que desenvolve, que oferta para você a própria alma. Você não pode dizer, amanhã vou começar a treinar a intuição como você vai à academia. Viu? Não, isso não é assim. Você tem que tentar ficar alinhado com a própria alma, em sintonia com a própria alma, entregue. Sim? Entregue. Tente ficar atento à simplificação da vida e que você perceba que sua vocação de conhecer a própria alma é uma energia viva, genuína. Então, quando você tem todas essas condições que permitem gerar receptividade da vida interna, a alma vai começar a ativar gradativamente os mecanismos que vão permitir que você, a partir de uma certa altura, pueda começar a treinar com energias intuitivas. Mientras a mente de você fica identificada com as forças da matéria, mientras o corpo emocional de você fica receptivo das energias astrais, você não pode ficar receptivo, não pode abrir a porta para a intuição. O pensamento necessita simplificação e elevação para poder gerar as condições para a vivência intuitiva. Se o pensamento fica embaixo, identificado com os fatos da matéria, sim? Identificado com reclamações do corpo emocional, do corpo astral, ele não pode gerar as condições de receptividade para os estímulos intuitivos. Então a alma não vai passar estímulos intuitivos porque bate com a condição da própria consciência, que fica envolvida com os aspectos da inestabilidade do caos da matéria. Então, quando você vai funcionar intuitivamente, vai funcionar intuitivamente porque você elevou o padrão vibratório da mente e do centro emocional. Quer dizer, tem menos pensamentos mais elevados, menos quantidade, mas muito elevados. E menos sentimentos também mais elevados. Então,
O funcionamento intuitivo necessita da síntese da substância mental e da síntese da substância astral emocional. Quando essa síntese fica suficientemente estável, então o funcionamento intuitivo pode começar a se manifestar gradativamente, porque cada estímulo intuitivo, na realidade, é um padrão vibratório. Lembram que nós falávamos que a alma não tem pensamentos, não tem sentimentos, não tem linguagem, não tem palavras. Então, que é um estímulo intuitivo que tem que ser registrado pela mente e pelo centro emocional? É um padrão vibratório energético. E, segundo o nível de abertura, de receptividade do campo psíquico do ser, quer dizer, da mente e do centro emocional, é a capacidade de receber aquele estímulo vibratório, energético, magnético que emite a alma e que intuitivamente ele vai ter que aprender a decodificar, porque a intuição, quando a alma propõe aquela experiência, é um trabalho de tradução do campo de energias, vibrações e padrões magnéticos para o mundo das ideias e dos sentimentos, quer dizer, pensamentos e sentimentos. Então, é um fato, assim, um fato que você pode fazer à vontade, porque a verdadeira intuição tem que ser guiada, e é um processo de intuição que oferta a alma para o ego e a personalidade. Então, quando você escute que alguma pessoa quer passar exercícios para a intuição, você, obrigado, gratidão, mas rechace aquilo. Coloque repulsa naquilo. Não aceite isso, porque o único que vai fazer é abrir a porta às forças do psiquismo. Então, vai começar a ter muitas ilusões, muitas fantasias. As forças do psiquismo vão ocupar o lugar, o papel da vida interna. Depois você vai ter que passar processos purificatórios muito intensos para poder se afastar da influência dessas forças. Então, convocação interna, sim? Entrega para a vida interna, você vai a gerar as condições para que, no momento que a alma considere, o processo intuitivo pueda se começar. Como integrar a espiritualidade no dia a dia sem precisar seguir nenhuma religião. Nenhuma religião. A ver. Hoje, também na etapa em que o ser tem uma relativa maturidade, pode necessitar uma estrutura doutrinária religiosa. Mas isso tem que ser ultrapassado. Então, se o ser necessita isso, ótimo. Suponemos que a pergunta é para um ser que percebeu que já para ele não servem as ferramentas religiosas, doutrinárias, sim? Tudo aquilo que tem que ver com esquemas psíquicos, porque as doutrinas, as religiões, são questões psíquicas, sim? São misturas teóricas, sim? Com certo tipo de fatores ou questões vibratórias. Então, se o ser percebe que já não serve para ele, que ele fica preso, se tem que aceitar uma estrutura doutrinária ou religiosa, então ele já fica pronto para ficar aberto para o inédito. Porque a religião e a doutrina é o que você conhece. Mesmo que seja uma doutrina ou religião que poucos conhecem, que tem condições muito estranhas, mas sempre é o conhecido.
para que você pueda prescindir de uma estrutura doutrinária religiosa, tem que ter a capacidade de ficar aberto para o inédito. Porque senão vai ficar aberto para o inédito quando a vida interna tenta estimular para passar o alimento interno que você necessita dia a dia, momento a momento, para aceitar as situações, para tratar aquilo que a vida coloca. Se você não fica aberto ao inédito, então vai ficar desequilibrado. Renuncia às religiões, às doutrinas, mas não aceita aquela fonte inédita que passa para você o que necessita para dar tratamento à realidade. Então, é fundamental, se você percebe que tem que renunciar a essas estruturas religiosas, doutrinárias, sim? Que você necessita do inédito, do desconhecido, para poder seguir caminhando aqui, prescindindo, renunciando àquilo que até agora serviu como uma ferramenta, limitada, mas como uma ferramenta. Então, quando você fica aberto ao inédito, ao desconhecido, a vida interna vai tentar se manifestar em todos os pensamentos, sentimentos e ações. E falar de ficar aberto ao desconhecido é uma condição que vai junto com esta vocação interna. Porque quando você começa a perceber desperta a vocação interna, é que já tem uma abertura para o desconhecido, que você fica aberto ao desconhecido. Então, quando a sua vocação interna vai se ampliando, aquela abertura, aceitação do desconhecido também vai se ampliando. Então, juntos, como dois polos, essas características vão ser muito importantes, fundamentais, indispensáveis para que você pueda aceitar e trabalhar momento a momento, no dia a dia, na rotina da vida. Porque algumas pessoas pensam, ou creem pensar, ou sentir, que a espiritualidade é como um hobby, algo que você tem que fazer quando tem um pouco de tempo. Essas pessoas ainda não sabem, não percebem, não vivem a espiritualidade. Têm uma doutrina, certas ideias, certos sentimentos para definir o que eles pensam ou creem que é espiritualidade. O ser espiritual percebe, confirma que o espírito fica em todo e que todo aquilo que a vida apresenta para você é uma oportunidade para que você confirme que o espírito fica em todo, para que você permita que as energias espirituais possam se manifestar em aquilo que a vida coloca para você, para que a lei espiritual possa se cumprir em tudo aquilo que a vida coloca para você. Então, este é o fato. Você fica aberto ao desconhecido, aprenda a limpar sua vida, a renunciar daquilo que já não serve. A própria alma vai estimular para que você possa reconhecer o inservível, aquilo que já para aquela etapa não serve. Então você vai ser espaço, vai gerar receptividade. E o processo espiritual vai passar a ser energia constante em sua vida. Certo que com algumas flutuâncias, porque num universo kármico, num campo kármico, a flutuância existe. Mas então você vai gerar as condições. Ser ou não ser um ser espiritual, a partir de um certo momento, é um fato que tem que ver com nossa disponibilidade. Em outra etapa, sim, não pode acontecer mesmo que o ser tenha a fantasia, a ambição, a ilusão. Mas a partir de um certo momento, você fica habilitado pela vida interna para que seu potencial espiritual possa se manifestar. A partir desse momento, você tem que gerar as condições. É responsável. A partir de uma certa etapa, você é responsável daquilo.
que fazemos com a ansiedade? Esse é um tema interessante, porque já fica naturalizada a ansiedade. Já as pessoas são ansiosas e isso é normal. Você fala com uma pessoa e diz, não tem ansiedade. Como não tem? É uma normal você. Não tem ansiedade. Como que não tem? E como é isso? Como pode viver sem ansiedade? Então, este é um fato que fica assim muito expandido, é um mal comum, uma doença comum, que quase passa desapercebida, porque as pessoas ficam em um estado de aceleração tão particular, ou de depressão. A minha mãe fica deprimido. O meu também. É comum, seguimos falando, já foi. E a ansiedade tem que ver com duas questões. Que o ser não pode aceitar o que a vida coloca e que ele não pode viver, ainda não pode viver, o eterno presente. Quando o ser aprende a sintonizar sua consciência com o pulso interno, com o ritmo interno, com ciclos e etapas internas, quando ele aprende a aceitar o que a energia coloca em cada situação, ele vai passando por um processo de cura da ansiedade. Porque o ser não sabe bem o que acontece quando ele fica envolvido com a ansiedade. Ele tem fantasias. A ansiedade, muitas vezes, é a intenção de fugir do passado ou a intenção de correr para o futuro. Então, ele assassina o eterno presente. Ele é um assassino do eterno presente. O ser tem que aprender a viver em sintonia com a própria alma. Tem que aprender a aceitar o que a própria alma e a lei do karma coloca momento a momento. Se ele presta atenção exclusivamente àquilo que a vida coloca no eterno presente, ele vai viver a cura da ansiedade. Se ele aceita situações, vai viver a cura da ansiedade. Se ele só tem vocação espiritual, vai viver a cura da ansiedade. O ser pode parecer muito bom, sim? Um ser amoroso, sim? Com sentimentos muito bons, mas se ele tem ansiedade, isso é um sintoma de materialismo. Mesmo que o ser pueda parecer o melhor ser do mundo, é um sintoma de materialismo. Visto desta maneira, você tem que ficar atento. Porque que é materialismo neste caso? Que o mundo material bate sobre você e você fica indefenso. Porque esse problema com as leis de espaço e de tempo, que é próprio daqueles que têm ansiedade, é um problema de materialismo. Porque ninguém tem ansiedade como o resultado da busca interna, da sintonia interna, da alinhação interna. E se a ansiedade não tem que ver com a busca interna, com a sintonia interna, com a alinhação interna, com a vocação interna, com a vocação do serviço, não tem que ver com a harmonia, não tem que ver com o equilíbrio, então tem que ver com o mundo psicofísico, com o mundo da matéria. E o ser tem que ser mais consciente de que ele necessita passar gradativamente a involucrar sua relação material, sim, com as energias internas. Ele tem que ser um ponte das energias internas naquele campo material onde ele faz suas experiências. Então, se você aprende a aceitar o que a vida coloca, sim, tenta ficar atento para os pulsos da alma, para os impulsos da alma, os estímulos da alma gradativamente, a ansiedade se vai diluir, vai ser transmutada. E nestes tempos, a ansiedade vai ir se ampliando em muitas pessoas. Quase todas vão ficar com ansiedade. E quase todas aqui, o 90% ou mais, não têm sintonia e vocação espiritual. Então, como estamos pesquisando, percebendo, a ansiedade é o resultado do materialismo. Um ser que tem
receptividade interna, não vive com ansiedade. Então, mesmo que pueda ser uma compreensão traumática para alguns seres, que pensam que são espirituais, mas também se reconhecem ansiosos, mesmo que seja um reconhecimento traumático, é muito bom que eles possam perceber isso. Reconhecer que alguma coisa não está funcionando em equilíbrio, em harmonia neles, porque por um lado eles confirmam que têm interesse espiritual e por outro que eles têm ansiedade. Então, o interesse espiritual em si mesmo não chega, não cobre as necessidades do ser. O ser pode ter interesse espiritual, mas o interesse espiritual tem que deixar o lugar para a vocação espiritual, que não é o mesmo. O ser, quando tem algum tempo, pode ter interesse em fatos espirituais, leituras espirituais, ¿sí? Algum curso, ¿sí? Uma palestra, uma partilha como esta, mas isso não chega, não chega. Tem que despertar nele vocação espiritual. Então, a vocação espiritual é a diferença para que você passe de ter interesse em algum fato espiritual para que realmente a prioridade espiritual seja sua meta principal. A única meta, chegado o momento. Então, a ansiedade, como falávamos, é uma mostra para nós de que ainda o mundo da matéria, ¿sí? Conta com nós. Ele possui nossa consciência, ele apanha nossa consciência. E temos que ficar atentos que, à medida que a transição avança, este processo, ¿sí? Vai se ampliando. Bem, aqui duas perguntas que têm que ver com o anjo da guarda e com anjos, arcanjos, santos, e que eles representam para a cosmosofia. Para a cosmosofia, tudo tem que ver com o mundo das energias, o mundo das hierarquias, os níveis hierárquicos, os distintos patamares, o âmago mais profundo da realidade, ¿sí? Não superficial. Então, para nós, o anjo da guarda é uma interpretação de aspectos internos, hierárquicos, energéticos, cósmicos. No imediato, os seres, quando pensam no passado, pensavam no anjo da guarda e percebiam aquele anjo, podiam estar percebendo a energia da própria alma, ¿sí? Que é como um anjo solar, ou energias dos níveis internos hierárquicos. Então, isso que todos temos um anjo da guarda exclusivo só para nós, é um fato muito romântico, mas é um pouco exagerado e também é muito limitado. Porque, segundo a etapa evolutiva do ser, internamente, ele passa por distintos contactos internos. Porque o ser, mesmo que não percebe internamente, ele forma parte de um amplo mundo de energias, de hierarquias, de realidades subjetivas, muito profundas. Então, o anjo da guarda pode estar representando aspectos da energia e das hierarquias que têm um contato com a consciência do ser, mesmo que ele externamente, no nível da personalidade e do ego, não podem perceber. Mas em algumas religiões e doutrinas, com esse convencimento, essa crença, as pessoas ficaram mais perto de compreender que internamente eles têm algum tipo de relação com aspectos que não são materiais. Então, este anjo da guarda das doutrinas, das religiões, representa a realidade interna subjetiva com a qual o ser interactua. Então, também pergunta aí se esse anjo pode guiar, ajudar. Tudo ajuda ou guia não provém da matéria,
não proviene do mundo psicofísico e kármico. Quer dizer, toda ajuda vem do mundo interno. Então, se esse anjo da guarda representa as leis internas cósmicas, as energias cósmicas internas, sim? O nível subjetivo da realidade, os próprios níveis ou patamares espirituais. Então, essas realidades, essas energias, ajudam o desenvolvimento evolutivo do ser. Quer dizer, tem capacidade de dirigir, tem capacidade de estimular, tem capacidade de alimentar nossa consciência para seu processo evolutivo. E enquanto os santos, é outro fato. Porque a santidade é um estado de consciência que o ser tem que viver, tem que transitar em algum momento de sua escada evolutiva, de seu processo evolutivo. A santidade é um estado onde as forças da matéria já não podem tirar o ser de seu caminho, mesmo que ele, nessa etapa, tem que ficar envolvido com a matéria, tem que ficar encarnado na matéria. Então, muitos seres passam pelo estado de santidade, que não tem que ver com religiões, com crenças, com doutrinas, tem que ver com a ampliação da consciência, tem que ver com o estado de alinhação, de equilíbrio, tem que ver com que o ser tem uma devoção pelo superior, pelo único, e que essa devoção, essa vocação interna, permitem a ele ficar na matéria, mas não pertencer ao mundo, como falava o instrutor Jesus. Então, o santo é um ser que fica na matéria para transformar a matéria mesma. É um ser que tem a capacidade de trabalhar na transformação de sua própria substância psicofísica e, através da transformação da própria substância psicofísica, ele irradia e estimula a transformação do mundo, de toda a substância do mundo. Então, em todas as épocas da humanidade, existiram seres que já ficavam no estado de santidade e que trabalhavam, sim, com muita harmonia, muito equilíbrio, muita sintonia, alinhação, para que as energias do equilíbrio, da harmonia, sim, da vida interna pudessem se manifestar e, em alguma medida, poder se espelhar na matéria. Esse é o trabalho dos santos, mostrar a outros seres que se pode ficar na matéria sem responder às forças brutas materiais, às forças do psiquismo. Então, os santos são ferramentas de estimulação em todas as etapas da civilização da superfície da Terra. E, ainda hoje, até que o fim da transição pueda acontecer, algumas pessoas passam pelo estado de santidade para seguir estimulando a matéria para a sua ascensão, tanto a matéria geral do planeta, como a matéria psicofísica, que fica presente em alguns seres e que já tem um estado de receptividade para responder aos estímulos da santidade. Aqui perguntam como lidar com a solidão do caminho. Se você percebe que fica sozinho no caminho, tem que passar por uma expansão, porque ninguém fica sozinho. Você só pode ficar sozinho da companhia de outro ser que fica encarnado.
Então você não tem nenhuma pessoa cerca, pensa que fica sozinho. Mas o que acontece nos níveis internos do ser é uma dinâmica cósmica muito ampla, muito profunda. Ninguém fica sozinho, porque a própria consciência interna de nós tem relação com as leis e com as grandes consciências cósmicas. Então, só quando você confirma o mundo da forma, das aparências, como a única verdade, é que você pode pensar ou sentir que fica sozinho. Quando a vida coloca você em uma condição de solidão, é uma grande oportunidade de poder reduzir as distâncias com a própria vida espiritual, a própria vida interna. Mesmo que as pessoas não percebimos, quando ficamos com outros, ficamos limitados para fazer o trabalho interno. Porque a maioria das pessoas, eles reclamam muita atenção, eles demandam muita energia. Em certas etapas, a lei do karma, a vida interna, coloca você em uma situação onde não é interferido. Coloca em uma ilha, ¿sí? Como se fosse um náufrago, se diz. Um náufrago vai para uma ilha e eu estou sozinho. Não, a vida, karmicamente, está permitindo você passar por uma grande experiência muito importante. Você agora tem a oportunidade, até que apareça algum barco, de trabalhar com sua própria fonte interna, com sua própria fonte cósmica. E o mesmo acontece com qualquer de nós, se fica sozinho na casa, se fica só em alguma situação, ou se pensa que o mundo já não tem nenhum interesse nele, ¿sí? Que fica abandonado, que todos fugiram dele. É uma grande oportunidade. A energia não se equivoca. Quando você fica afastado de certas energias, de certas questões do mundo, é uma grande oportunidade para reforçar o vínculo com as leis internas, com as leis ocultas, e reforçar isso que hoje falávamos, reforçar a receptividade do inédito. Quando você fica sempre em situações rutinárias com outras pessoas, é muito difícil que você pueda viver o desconhecido, o inédito. Quando a energia gera condições especiais, é porque está passando uma señal para você. Agora você tem que ficar aberto ao inédito. Esta é uma condição especial, é uma situação diferente. Você tem que aproveitar essa situação. Então, não temos que dar crédito de que existe a solidão. Só existem aspectos diferentes na relação com o mundo das energias. Mas como não existe a nada, tampouco existe a solidão. Entende? Então, em toda situação, o ser fica relacionado, mesmo que não consciente, com determinadas questões. Aqui perguntam por alguns aspectos da cura. Isso que falávamos, da solidão, é um aspecto da cura. Existem trabalhos de transmutação, de cura, que só podem se desenvolver, aprofundar, quando o ser fica em certas condições. Quando a energia preserva sua consciência e coloca em certas condições. Então, se o ser rechaça a oportunidade de ficar sozinho, aparentemente, rechaça isso, possivelmente ele não sabe que está rechaçando a oportunidade de viver certa cura, certo caminho da cura, certo processo de cura, da cura da transmutação. Então, como a cura pode acontecer em qualquer momento, as condições que a vida coloca sempre são próximas à cura. Então, se você aproveita elevadamente, se você aceita o que a vida coloca, dá um tratamento elevado à situação,
você está permitindo que certas energias de cura e de transmutação possam se manifestar. Mas tem que ficar neutro, imparcial, sem expectativas. Por quê? Porque você não tem que pensar que se está liberando essas energias exclusivamente é para que você viva um processo de cura. Se já você tem amplitude espiritual e vive esquecido de você, quando dá tratamento a uma situação, as energias que se liberam podem ser dirigidas pela consciência cósmica até outros campos onde é necessária, e você somente é uma ferramenta disso. Então não tem que ter expectativas que se você faz tal coisa vai receber um benefício determinado. Você tem que fazer para o bem comum, para o único, para o Pai. Tudo que você recebe, recebe do Pai. E todo tratamento é para o Pai. Você não pense nunca. Não esteja olhando, vendo se vai receber ou não o benefício. Se está acontecendo que se beneficiou porque você tentou fazer aquilo que o Daniel da Argentina falou na palestra. Esquece tudo o que nós falamos. Fique atento e receptivo, mas não tem expectativas, não tem que ter expectativas, sim? Então, o processo da solidão é um processo de cura. E respeito à cura também, dizem aqui, energia em que eu acredito pode ajudar a purificar quem me rodeia. Quem me rodeia. Sim. É o que falamos recém. Se você não tem expectativas e dá tratamento elevado às situações, a energia vai trabalhar onde é necessário. Você libera energia, não vampiriza a energia. E o mais importante, aqui dizem, qual é o papel da doença nos processos de purificação. O mais importante é entender que a purificação é todo. E a doença é parte da purificação, porque só entendemos purificação quando falamos de doenças, de traumatismos, de situações muito caóticas, e não tem que ver com isso. A purificação é tudo. Toda situação é uma oportunidade de purificação. Toda situação aqui é kármica. E se é kármica, é uma oportunidade de limpeza, de purificação, de compensação. Mas tem que ver como você dá tratamento à situação. Se é só tratamento da situação, é através do desequilíbrio, da desarmonia, você vai acumular mais débito kármico, vai gerar mais débito kármico. Então, a necessidade de purificação ainda vai ser mais ampla. Então, o papel da doença é precisamente reduzir as impurezas do ser e permitir a compensação kármica do ser. Mas temos que entender isto, acho que falamos aqui em Chaves alguma vez, que a doença e a cura são o mesmo. Não são coisas diferentes. A doença e a cura são o mesmo. Só que aqui nossa civilização fala de doença, aquela primeira etapa da cura. Então, o papel dela, da doença, é curar. Quando você necessita limpar, purificação, o que acontece? Você diz, aconteceu esta doença. Apareceu. Não, apareceu a cura. Só que na primeira etapa você fica tanto traumatizado, sim, que pensa que isso é uma maldição. Então fala de doença. Em nosso vocabulário da Terra, doença é uma palavra terrível. Mas se entendemos o sentido genuíno de quando a cura se manifesta, e naquela primeira etapa nós falamos de doença, cambia, muda a nossa consciência. Você não fica doente, você fica no início da cura. E o início da cura passa a remover muitas coisas, porque é maravilhosa. A cura, contra a cura ninguém tem nada que fazer.
viu? Então, falamos de doença. Não, é purificação. Cura é purificação, cura é transmutação. Não existe doença. Sim, existem etapas de manifestação. A primeira etapa, com a sintomatologia, você fala de doença. Não, tem que sacar isso, tem que retirar. Você começou a perceber que passa pela cura, não pela doença, pela cura. Então vai ficar aberto de um jeito diferente, de uma maneira diferente. Só com cambiar esse conceito você vai viver de uma maneira diferente. Percebe que isso está acontecendo? Você confirme humildemente que é receptor da energia da cura. E tem que ir acompanhando aquela primeira etapa da energia da cura que todos definem como doença. Então, afastamos aquela palavra e colocamos isso. Então, cambia todo o sentido para o ser, porque ele começa a perceber que começa a ser curado, não é doente, começa a viver a cura de todo aquilo que foi resultado das interferências que ele viveu em sua evolução e que não permitiram ser um receptor da vida interna, das energias cósmicas. Então, todos aqui temos esse processo para desenvolver. Todos temos que viver a cura. E a cura interna, não a cura dos laboratórios, dos doutores. Isso é um fato que vai bem. Mas a principal cura é interna. É o processo que nossa vida interna e a lei de karma passa para nós quando ficamos no momento preciso. Porque a ciência, com a alopatia e mesmo as energias alternativas, as terapias alternativas, tem um limite. O mais profundo da cura é um processo interior. Então, quando você percebe, compreende isso, você pode utilizar ferramentas, bengalas, para assistir ao processo de cura interna. Mas o principal é que você pueda acompanhar, assistir com adesão genuína ao processo da cura interna. Então, tudo vai cambiar, tudo muda para a consciência, porque ela passa a ser uma ferramenta que confirma o sentido interno de liberação que a cura vem ofertar para nós, que a cura coloca para nós. Então, o sentido da cura é liberação. Nos mundos mais evoluídos, que este nível kármico da existência da superfície da Terra, já não tem necessidade de cura, porque aquela distância entre a realidade interna, sim, e o mundo externo, a realidade externa do ser, já não existe. A consciência fica unificada. Então, onde se necessita a cura, onde tem que se reduzir essas diferenças entre o nível interno e o nível externo. Ainda não temos unificação de energias. Uma parte de nossa consciência fica identificada com a realidade externa. Outra parte de nossa consciência responde às leis internas, cósmicas, siderais. Então, isso é o que necessita cura. Essa distância é o que temos que curar. E temos muitos jeitos, muitas maneiras de viver esse processo. Mas o importante é que a energia que sabe tudo, coloca a cada um de nós o processo de cura que cada um necessita. Por isso, os processos são diferentes. Não são iguais, não se repetem. Sim? Então, é muito necessário aderir à cura. A minha consciência tem que confirmar que isso é necessário. E tem que viver com gratidão essa cura. O que se fala de doença. Querem usar a palavra doença? Bem, então temos que ficar gratos, temos que ficar com gratidão perante da doença, quer dizer, da cura. Então, gratidão é genuína adesão. Gratidão não é obrigado. Gratidão é um movimento de adesão, de reconhecimento de que a minha consciência necessita daquilo e abraço aquilo que necessito, mesmo que para a maioria isso pode ser caótico, ruim,
imponer o caos em sua consciência, medo, desequilíbrio, desarmonia. Por quê? Porque o ser rechaça o que a vida coloca para ele. Então, se tento sintonizar a vontade interna para aceitar todo, não posso pensar que a vontade interna vai colocar para mim algum fato ruim, que vai tentar fazer alguma coisa que não necessito. Por isso, a intenção, sim, a atitude de abraçar a suposta doença, quer dizer, a cura, tem que ficar presente. Abraço com adesão, com gratidão, aquele processo de cura, então a síntese de energia vai se ver favorecida pela minha atitude. Quero perguntar se pode aprofundar sobre os átomos. Fale mais alto, sim. Átomos permanentes. Ah, bem, sim, sim, gratidão. É muito importante o que está falando aqui, irmã. Ela pede que falemos dos átomos permanentes. Que é isso? É uma entidade energética psicofísica que os senhores do karma, já na raça lemuriana, colocaram como ferramenta de assistência evolutiva para a humanidade. Por quê? Porque a humanidade começou a interferir muito a vida da matéria, a vida psicofísica, é dizer, o nível mental, astral, emocional e etérico-físico ficou muito interferido. Então, à medida que a população mundial interferia mais o nível kármico, à medida que a raça lemuriana ficava mais afastada do arquetipo, à medida que também os atlantes confirmaram esse desvio, sim? Foi necessário que as hierarquias ativaram esta entidade psicofísica, que são 3 átomos. Cada um desses 3 átomos responde às leis mentais, planetárias, astrais, emocionais, planetárias e etérico-físicas. São 3 átomos que ficam juntos, são um aparelho kármico. E nesse aparelho kármico acontece algo muito interessante. Quando o ser vai encarnar, para essa encarnação, nesse aparelho kármico, fica sintetizado o arquetipo mental que o ser vai necessitar nessa encarnação. O arquetipo astral que ele vai necessitar e o arquetipo etérico-físico. Então, quando o ser encarna, a irradiação de cada um desses 3 átomos permite a construção arquetípica, sim, do centro da consciência da personalidade. Então, é um aparelho que não pode ser substituído. Sem esse aparelho, hoje, não seria possível organizar a realidade psicofísica de cada ser que vai encarnando. Então, é um aparelho muito importante, um dispositivo kármico muito importante. Então, a mente que cada um tem aqui foi arquetipicamente prevista naquele átomo permanente. E quem pôs naquele átomo essa informação? A vida interna e a lei do karma. E nesses átomos, sim, tanto a vida interna como a lei do karma carregam informações que são necessárias para aquela futura encarnação. Então, é um dispositivo que não pode ser substituído. Sim. É impossível ficar encarnado sem essas informações. Então, quando o ser tem certas condições psicofísicas, é porque essas condições ficavam previstas nos átomos permanentes para garantizar, respaldar aquilo que nós necessitávamos quando ingressáramos na matéria. Está bem ou alguma coisa? Não, sim, só que podíamos lidar com uma cura. Claro, sempre se pode encontrar outro. Gratidão, irmã. Viu? Como foi estimulada. Então,
Nesses átomos, com essas características da mente, do centro emocional e o corpo etérico-físico, nesses átomos também ficam presentes certo tipo de condições, de doenças, para que em certas etapas elas possam se manifestar. Quer dizer, os processos de cura, sim, estão já previstos em cada um desses átomos. Se temos que passar por uma cura no nível mental, em certa etapa, o átomo vai ativar esse processo. Se é no centro emocional, o mesmo. O átomo emocional vai ativar isso. Se é no átomo etérico-físico, que tem um processo de cura, já fica nesse átomo, sim? O pulso disso. A energia disso pulsa. Então, no momento correto, a cura, o traumatismo. E mesmo muitos acidentes, se diz, também ficam as consequências desses acidentes presentes no átomo. Então, quando se diz que um ser é um gênio porque tem uma mente muito evoluída, um coeficiente mental muito elevado, isso já ficava no átomo. Então, quando um ser necessita passar por um processo kármico de compensação e tem uma psiquis que nessa encarnação manifeste muitas limitações, isso já fica no átomo permanente. Então, o ser tem possibilidades inferiores a outros a nível psíquico, porque já ficava no átomo permanente aquela limitação. Então, ele vai fazer uma experiência kármica com essa limitação, que tem que ver com débitos kármicos que ele tem em sua conta, sim? A ver, lá, fala da doença como um processo de cura. Pode falar mais alto? Fala da doença como um processo de cura. Sim, como a primeira etapa da cura. Sim. Quando a doença conduz à morte, a cura não fica feita? Sim, claro. Que boa pergunta. Porque a cura não necessita que você fique encarnado, liberado da doença. Existem seres que karmicamente passam encarnações inteiras passando pelo processo de cura, transitando o processo de cura, e desencarnam transitando o processo de cura. Então, se fala deles que nunca se curaram. Não aconteceu a cura. Não. Karmicamente, muitas vezes, alguns seres passam uma encarnação, 2 encarnações, 3, as que sejam necessário, com um processo de cura quase contínuo ou contínuo. Quando ele desencarna, fica liberado de uma quantidade de débito kármico, quer dizer, ele curou aquele débito. A cura funcionou. Só que nossa consciência racional, comparativa, especulativa, analítica, pensa que o ser fica curado quando a manifestação foi embora. E não, você pode ficar curado e quando fica curado desencarna. Porque já, para a vida interna de você e para a lei do karma, essa encarnação não tem mais sentido. Porque o que tinha que acontecer, que foi o processo purificatório encarnatório, aconteceu. Assim que é boa pergunta. Gratidão. Como é que podemos elevar a nossa energia? Este é um fato que temos que entender como uma consequência. Nós somos alimentados por energia continuamente, por isso ficamos encarnados. Mas o processo de alimentação energética do ser tem algumas questões muito interessantes. Se o ser é muito materialista, ele recebe uma quantidade de energia, um limite de energia, só para se manter encarnado. Quer dizer, para poder alimentar, financiar seus movimentos fisiológicos e metabólicos.
E no nosso planeta, milhões de seres recebem a quantidade de energia para manter ativo seu metabolismo e sua fisiologia. Não recebem para mais que isso. Por quê? Porque como ficam muito identificados com a matéria, se eles recebem voltagens mais elevadas de energia, vai ser perigoso, já mesmo são perigosos. Sim? Então, a energia interna passa a quantidade, a voltagem, a qualidade de energia, segundo o estado de consciência do ser. Se você fica preparado para receber voltagens de energia mais elevadas, uma grande potência energética, então vai receber, mas vai ter que demonstrar perante a energia para que usa aquilo. Isso também é uma prova contínua, porque muitos seres que potencialmente recebem quantidades de energia importantes, não utilizam corretamente. Então, terminam utilizando essa energia para alimentar estruturas que não são adequadas, não são corretas, são estruturas involutivas, retrógradas, dissuasivas. Então, alimentam a capa psíquica com sua vida. Então, como podemos nós aumentar isso aqui? Podemos levar. Como é que podemos elevar? Como é que podemos elevar nossa energia? Respondendo à vida interna, busca da vida interna, entregue à vida interna. Porque você recebe em função daquilo que você entregue. Se você quiser que a energia interna verta uma cachoeira para você, e você não entrega nada, é assim, um pisco, se diz? Não, pisco não é pisco. Como é? Pingo, é. Um pingo. Você entrega um pingo e espera uma cachoeira. Que é um negócio, é um bom negociante você. Então, o fato do sustento é que você entregue, não que você espere receber. Então, a minha energia é preservada quando posso ficar entregue, quando eu tento colocar à disposição do mundo interno, da vida cósmica, isso que sou eu aqui na matéria. Mas se não fico entregue, que posso receber? Porque se você não fica entregue, não pode abrir a porta, não pode ficar receptivo. Então, isso é tudo o que você tem que fazer. E uma vez que você fica receptivo, tem que ser um guardião da utilização da energia que recebe. Porque para que você quiser mais energia? A ver, para ter um sucesso, para ser muito efetivo em suas metas pessoais, individuais, egoístas, para isso quiser mais energia? Para ganhar mais dinheiro, seria para isso? É muito perigoso isso. Quando você recebe muita energia, como se fala aqui, vamos usar o termo muita energia, ou mais energia, é para usar para o plano evolutivo, porque a alma, a vida interna, conhecem bem as intenções do ego e da personalidade. Conhecem bem para que ele quer mais energia, para que ele quer mais força, mais alcance, mais amplitude, mais inteligência. Então, quando você quiser mais para benefício pessoal, vai passar por uma prova muito forte. Então, você tem, sem nenhum interesse, incondicionalmente, que ficar entregue. Na medida que você vai ampliando sua consciência e suas possibilidades certas, sim, podem ser confirmadas pela vida interna, vai receber o alimento da vida interna, que vai poder aplicar em seu trato da realidade.
em atender todos os fatos que a realidade coloque para você. Quer dizer, se recebe toda essa energia, para que é? Para manifestar sua planificação interna que falávamos hoje. Não para os sucessos pessoais, para o êxito pessoal, as metas individuais egoístas. Porque o lugar onde você tem que cumprir, tem que cumprimentar a planificação interna, é no mundo das metas universais, das metas amplas, cósmicas. E nesse mundo das metas universais tem seu lugar sua planificação interna. E nessas metas universais amplas, de ética genuína, não tem lugar suas metas pessoais, egoístas, seus propósitos egoístas, não tem lugar nesse círculo universal do bem comum. Então, é uma prova para todos os seres receber uma energia superior, sim, com alcance inédito, porque então está falando de qual é o propósito, a meta, o destinatário daquela energia que ele recebe. Ele não pode desviar essa energia. Como é que o ser pode, então, face ao que eu vou te explicar, como é que o ser pode doar-se à energia? Na prática, o que é que ele pode fazer para se doar à energia? Doar sua energia ou doar-se à energia? Doar-se à energia. Bem, você tem que se doar à vida interna. Porque onde fica o núcleo mais elevado de energia em cada um de nós? Em nosso interior. Você não pode pensar que vai a doar sua energia a Sirius, ou a Marte, ou a Andrômeda, ou a Vênus. Não. Você tem que colocar a energia no depositário arquetípico dela. Qual é o depositário arquetípico? Meu próprio mundo interno. Aquilo que fica aqui neste nível de consciência tem que doar todo o que ele é para o mundo interno, para a contraparte interna, para meu próprio âmago. É meu próprio âmago, quando recebe a doação da minha consciência, que ele coloca aquilo onde tem que ser. Ah, bem, isso deve ser de Sírio de Andrômeda. Justo falei de Sírio de Andrômeda e ligaram para que alguma informação de Sírio de Andrômeda? Não? Viu? Acontece, desligaram os telefones, mas de Sírio não desligamos o telefone. Então, é para o próprio mundo interno que o ser tem que ficar doado, porque senão ele está manipulando a energia. Você não pode escolher distintos depositários. Existe um só depositário. O Pai fica em nós. Quando dono a energia para meu próprio mundo interno, é como falar que dono para Ele. E Ele vai utilizar essa energia. Então, isso tem que acontecer. Não tem que manipular a energia, não tem que dirigir a energia. Isso é muito perigoso. A energia é para o único, a devoção é para o único, a vocação interna é para o único. E esse único tem que ser percebido no nosso interior. Quando você fica na busca interna, é o mesmo que dizer que fica na búsqueda de Deus, do único. Entende? Do sagrado, do superior. Isso é o mesmo. Então, toda doação de sua consciência, de sua energia, de tudo aquilo que você é para a sua vida interna. Quer dizer, para o cosmos. Porque no interior de todos nós, sim, o cosmos fica, mora. O cosmos fica no nosso interior. Limitadamente, porque a lei do karma necessita este estado que transitamos, necessita ofertar estas condições, é que nós pensamos que o cosmos fica fora. O cosmos não fica fora, fica nosso próprio âmago. Esse é o cosmos. E, transitoriamente, pelas nossas limitações, nós temos a possibilidade de ver o reflexo do cosmos, espelhar-se fora, mas o cosmos fica no interior de cada partícula. Esse cosmos interno que nós temos que doar
toda a nossa consciência. Como lidar com pessoas ou ambientes que bloqueiam a minha energia espiritual? É um fato de você, não das pessoas, nem dos ambientes. Porque se nós podemos aceitar que as condições de nossa vida são colocadas pela lei do karma e pela nossa consciência interna para fazer um treino, então, tudo aquilo que transitoriamente fica em volta de nós, pessoas, situações, é o que propõe a vida para nosso treino. É instrução espiritual. Se você não pode entender que toda é uma oportunidade que brinda a instrução espiritual, a vida interna, que não existem situações espirituais e situações que não são espirituais, porque senão quer dizer que o espírito não fica em algumas situações. E como é que uma situação pode existir se o mundo espiritual não é o suporte da situação, o respaldo da situação? Então, mesmo que nós pensemos que uma pessoa tira de nossa energia, que uma situação tira de nossa energia, o que está acontecendo é que a vida coloca um espelho para que você perceba que você perde energia por não dar tratamento certo às situações, genuíno às situações, o tratamento correto. Aquela pessoa foi posta pela energia para que pueda comprovar, perceber que nesse tipo de situações, dessa maneira, não sou capaz ainda de dar tratamento. Então, isto é muito importante. O problema não é das pessoas, não é das situações. É meu problema. Tenho que aprender a resolver o que a vida coloca, porque a vida não se equivoca. Mesmo que a situação pareça muito difícil, a vida não se equivoca. Colocou isso para mim, a vida sabe que a minha consciência tem o potencial para tratar aquilo. Então, o importante é que quando a vida coloque isso, você coloque toda a sua intenção, toda a sua energia. Não tem que se guardar nada. Você tem que colocar toda a sua consciência. Quando você fica em uma situação, isso é o mais importante de sua vida. Agora, o mais importante que é para a minha consciência, isto que está acontecendo aqui com todas estas pessoas em Chaves. Isto é o mais importante. Existem outras coisas? Sim, mas nesse momento não vou dar tratamento a essas coisas. Então, a situação tem que ser vista no momento como o único que o cosmos pode ofertar para mim, pode oferecer para mim. Então, como vou pensar que as pessoas, que as situações tiram da minha energia? Não, porque então o responsável é o cosmos, que é quem permite que a situação possa se manifestar. Então, você pense que é responsável absoluto do que acontece nas situações. Ah, não, pero aquele outro também fez tal coisa, fez tal outra. Não importa o que ele fez. O importante é o que você faz na situação. Isso é importante, porque toda situação é um campo conjunto de energias instrutivas, é um campo conjunto de instrução, de purificação, de compensação kármica. Então, você não pense em encontrar responsável fora de você. Você tem que fazer sua parte. O que acontece com o outro, se aquele outro tem uma atitude vampírica, sim, mesmo pode acontecer, é um vampiro. É um vampiro porque ele tenta manipular as situações para sacar proveito, para tirar de outro tudo o que ele pode. Mas esse é um fato dele, é um problema dele. O que minha consciência faz é o importante. Então não posso responsabilizar ao outro. A vida pode poner um grande instrutor, é um vampiro de energias, é um psicópata, é um grande instrutor quando fica perto de mim. Então, todos são instrutores da vida. Não existe uma situação, uma pessoa
que não pode ser percebida simbolicamente como um instrutor, porque ele, com aquilo que ele é, está ofertando para mim uma aprendizagem, um treino. Então, isto temos que ter conscientemente aceitado, não buscar responsáveis fora de nós. Ah, pero aquele vino, bateu sobre a minha cara, pegou com um palo na cabeça. Sim, tudo bem. Também existem compensações kármicas. A lei do karma também pode bater na minha cara, em minhas costas. Um carro pode passar em cima de mim. Tudo isso pode acontecer, sim. Mas é o que a vida permite e necessito trabalhar, sim? Então, quando ficamos bloqueados energeticamente, lembremos que é um fato nosso, porque a energia interna não pode receber justificativos que aquele outro interferiu a relação com a vida interna. Não. É um fato íntimo. Sou isto aqui e aquilo é a minha contraparte superior de consciência. Entre aquela contraparte superior da minha consciência e esta contraparte inferior, ninguém pode se meter, ninguém pode ocupar um lugar. Se alguma coisa aparentemente ocupa o lugar, eu permiti que ocupe o lugar. Entende? É uma relação íntima, tanto profunda, que ninguém pode dizer que aquele outro não permitiu. Entre a vida interna de nós e a vida externa, ninguém pode ocupar lugar, nenhuma situação. É um fato tão profundo, íntimo, é uma garantia que ninguém pode ocupar esse lugar. Como conseguir manter alegria perante todo o caos exterior e a nossa impotência? Mire, não temos que ter propósitos intermédios, ter nenhum tipo de intenção intermédia. O que quer dizer? A alegria não tem que ser um propósito para nós, e ainda menos a felicidade, que é pior. A alegria é um fato que nós não podemos artificialmente confirmar, viver, transitar. A alegria é uma dádiva da alma para o ser. Quando a alma percebe que o ser fica em um estado de receptividade, de um certo equilíbrio, de uma certa harmonia, se a alma percebe que é necessário, ela libera uma qualidade de energia que na consciência passa a ser alegria, se vive como alegria, que não é um estado de euforia, não é um extremo, não é um estado de ânimo, não. A alegria é uma percepção muito harmônica e equilibrada da energia interna que é volcada sobre nossa consciência, que flui sobre nossa consciência. E sempre a qualidade da alegria é dirigida pela vida interna. Então, o ser não pode artificialmente gerar alegria. Só em alguns momentos, e a alegria se vive só por uns momentos, uns segundos. Não é um fato muito extenso, não é uma situação muito extensa. A alegria é uma percepção que permite à alma que o ego e a personalidade pueda ter para perceber simbolicamente o estado interno da consciência. A alegria é uma percepção da vida interna, é um estímulo da vida interna. A vida interna permite, nesses segundos de alegria, que o ego e a personalidade puedan confirmar como é a vida interna, que é o que acontece na vida interna, em termos perceptivos. E a felicidade é um estado de ânimo, por isso não falamos de felicidade. Então, você não tem que trabalhar para ver como preservar a alegria, porque, como falamos, é uma dádiva interna. Você tem que trabalhar para reduzir a distância com a vida interna e que em sua vida comece a se manifestar harmonia e equilíbrio. Quando você gera harmonia e equilíbrio, pode acontecer que a alegria pueda se manifestar, mas só transitoriamente.
Porque se não tem harmonia e equilíbrio, você não pode transitar a vivência da alegria. A alma não pode ofertar essa percepção da realidade interna. Porque a alegria não tem justificativo, não é um pensamento, não é um sentimento mesmo. A alegria é uma percepção energética que não tem explicação racional. Não existem nas leis psíquicas maneira de definir, sim, a alegria. É uma percepção que escapa às leis psíquicas, à compreensão psíquica do ser. É uma experiência supra-psíquica, supramental, a alegria. Então, se nós entendemos que devemos trabalhar para manter nosso equilíbrio, nossa harmonia, e que a partir desse equilíbrio, dessa harmonia suficientemente implantada, nossa alma pode ofertar certo tipo de experiências, então, entre elas, a alegria pode se manifestar. Mas ninguém tem que trabalhar para estender isso, porque a partir desse momento você vai atirar da sua vida a possibilidade da alegria. Porque, insistimos, não é a consequência da vontade humana, não é volitiva, a alegria. É uma dádiva da alma. Gratidão. Gratidão.